Eu nunca quis gravar isso. Mas sinto que preciso. Se você estiver assistindo isso, talvez seja tarde demais para mim. Meu nome é Lucas, e esta é a história do que aconteceu naquela casa. Aquela casa no fim da rua. Decidi passar as férias em uma pequena cidade no interior, buscando paz e tranquilidade para escrever meu livro. Aluguei uma casa barata indicada por um amigo de infância. Quando cheguei lá, percebi que algo estava errado. A cidade parecia completamente deserta. Não havia ninguém nas ruas, nem carros, nem luzes acesas nas casas. Apenas uma casa no fim da rua parecia habitada. Encontrei a porta aberta e decidi entrar. Parecia seguro, pelo menos por enquanto. Na primeira noite, comecei a ouvir sons estranhos vindos do andar de cima. Passos leves, como se alguém estivesse caminhando devagar. Tentei ignorar, mas a sensação de ser observado era constante. Peguei uma lanterna e subi as escadas, tremendo. O corredor estava vazio, mas havia marcas de mãos sujas nas paredes, como se alguém tivesse passado as mãos cobertas de fuligem ou sangue. Abri uma porta e encontrei um quarto com móveis velhos. No chão havia um caderno antigo. Peguei-o e comecei a folhear. As páginas estavam cheias de escritos rabiscados, frases sem sentido e desenhos de figuras humanas com rostos deformados. Decidi ler o diário. As primeiras entradas eram normais, falando sobre a rotina de uma família que morava ali. Mas, conforme avançava, os textos ficavam mais sombrios. Uma das últimas páginas dizia: "Ela está aqui agora, não consigo mais dormir, ela me observa, ela sabe." A última entrada era apenas uma frase repetida várias vezes: "Não olhe para ela." Fiquei paralisado. Quem era ela? Por que aquelas palavras me deixaram tão inquieto? Voltei para o andar de baixo e tentei dormir, mas os sons continuaram. Dessa vez não eram apenas passos. Ouvi risos distantes, sussurros que pareciam vir de todos os lados. E então silêncio. Um silêncio absoluto, como se o mundo inteiro tivesse parado. De repente, ouvi uma voz atrás de mim. Era suave, quase um sussurro, mas claro o suficiente para entender. "Você não deveria estar aqui." Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Minha câmera, que estava gravando tudo, capturou apenas o som da minha respiração ofegante. No dia seguinte, decidi explorar a casa durante o dia, pensando que talvez a luz do sol pudesse dissipar o medo. Mas cada cômodo parecia pior do que o anterior. Na sala de jantar, encontrei pratos sujos na mesa, como se alguém tivesse acabado de comer. Mas o que realmente me assustou foi o cheiro. Um cheiro forte de carne podre. Senti ânsia de vômito e saí correndo. Voltei ao quarto onde encontrei o diário e comecei a procurar mais pistas. Havia um alçapão no chão, escondido debaixo de um tapete empoeirado. Com o coração acelerado, abri-o e desci as escadas que levavam a um porão escuro. Lá dentro, encontrei uma boneca antiga sentada em uma cadeira. Seus olhos eram feitos de vidro preto e pareciam me seguir enquanto eu me movia. Ao lado da boneca havia uma caixa de madeira. Dentro dela encontrei fotografias antigas. Em todas elas, a mesma mulher aparecia. Ela estava sempre de costas, mas dava para sentir que algo estava errado com sua postura, como se seu corpo fosse torcido. Nesse momento, ouvi passos pesados vindo de cima. Corri de volta para o andar superior, mas a casa estava vazia, ou assim pensei. Quando entrei na cozinha, vi algo que me fez congelar. No balcão, havia uma mensagem escrita com o que parecia ser sangue. "Vá embora agora." Tentei sair pela porta da frente, mas ela estava trancada. As janelas também não abriam. Comecei a gritar por ajuda, mas sabia que ninguém viria. Então ouvi novamente aquela voz suave, dessa vez mais próxima. "Você não pode fugir." Virei-me lentamente e vi uma figura parada no corredor. Era a mulher das fotos. Ela estava de costas para mim, mas podia sentir que ela sorria. Seu corpo era deformado, como se seus ossos tivessem sido quebrados e remontados de forma errada. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a andar na minha direção. Cada passo ecoava como um trovão. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. Ela parou a poucos metros de mim e lentamente virou-se. Seu rosto, não havia rosto. Apenas uma massa disforme de carne e ossos. Gritei até perder a voz. Quando recuperei a consciência, estava deitado no chão da sala. A casa estava em silêncio novamente. Consegui abrir a porta e saí correndo, sem olhar para trás. Nunca mais voltei àquela cidade. Mas às vezes ainda ouço aquela voz sussurrando no meu ouvido. "Você não deveria estar aqui." Se você estiver assistindo isso, saiba que aquela casa ainda está lá. E ela está esperando. Após sair da casa, passei semanas tentando esquecer o que aconteceu. Mas algo dentro de mim sabia que aquilo não tinha terminado.
Os pesadelos começaram logo depois. Todas as noites eu sonhava com aquela mulher. Ela me seguia, rastejando pelas paredes, seus braços alongados como tentáculos. Acordava suando frio, com a certeza de que ela estava no quarto comigo. Mesmo em plena luz do dia, sentia que estava sendo vigiado. Uma noite decidi voltar à cidade. Não sei por quê. Talvez porque precisasse de respostas. Ou talvez porque algo dentro de mim já não pertencesse mais a mim. Cheguei à casa e a encontrei exatamente como a deixei. Entrei novamente, mesmo sabendo que era loucura. Desta vez, levei uma câmera de vídeo, determinado a registrar tudo. O porão era diferente. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, escritos com algo que parecia tinta vermelha. Reconheci alguns deles de livros antigos sobre ocultismo. Eles eram usados em rituais para invocar entidades. No centro do porão havia um círculo desenhado no chão, cercado por velas apagadas. Ao lado dele encontrei outro diário, ainda mais antigo que o primeiro. As páginas detalhavam um ritual realizado pela família que morava ali. Eles queriam invocar algo que chamavam de a guardiã. Acreditavam que ela protegeria a casa e os manteria unidos. Mas algo deu errado. A entidade que invocaram não era protetora, era predadora. Ela começou a consumir a família, um por um, até que só restasse a mulher das fotos. Ela tentou escapar, mas a entidade a seguiu, transformando-a em algo que não era mais humano. Enquanto lia, ouvi um som vindo de cima. Era um arrastar lento, como unhas raspando contra o chão de madeira. Subi as escadas, mas o som parou assim que cheguei ao topo. O corredor estava escuro e as portas dos quartos estavam entreabertas. Entrei em um deles e encontrei algo que me fez gelar. No espelho havia uma figura refletida atrás de mim. Era a mulher. Mas quando me virei, não havia ninguém lá. Corri de volta para o porão, pensando que poderia quebrar o círculo e interromper o ritual. Mas assim que toquei o primeiro símbolo na parede, as velas se acenderam sozinhas. O ar ficou denso, como se estivesse cheio de eletricidade. Uma voz grave e distorcida ecoou pelo porão. Você trouxe o que eu pedi. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Então percebi que a voz vinha de dentro da minha cabeça. Antes que pudesse reagir, a mulher apareceu no círculo. Seu corpo estava ainda mais deformado, como se estivesse se dissolvendo. Ela me encarou com aqueles olhos negros e disse: "Você não deveria ter voltado." Tentei sair correndo, mas as escadas desapareceram. Estava preso no porão com ela. Ela começou a se aproximar e eu podia sentir o cheiro de carne podre novamente. Gritei, mas nenhum som saiu. Ela estendeu a mão e tocou meu rosto. Foi como ser tocado por gelo vivo. Minha visão escureceu e tudo o que consegui ouvir foi sua voz sussurrando: "Agora você é parte disso." Acordei em um hospital. Pelo que me disseram, fui encontrado inconsciente na floresta perto da cidade. Não me lembrava de nada, exceto de flashes daquela mulher. Mas quando voltei para casa, percebi que algo estava diferente. Eu via coisas que os outros não viam. Sombras que se moviam sozinhas. Figuras nos cantos dos meus olhos. E às vezes ouvia aquela voz sussurrando: "Você não deveria estar aqui." Se você estiver assistindo isso, saiba que aquela casa ainda está lá. E ela está esperando por você.